Fala, gente boa, bom dia, sejam bem-vindos de volta ao nosso Tempo Juntos. Que bom ter a sua companhia nessa sexta-feira, fechando aí a nossa semana. Feliz demais de poder compartilhar contigo mais uma vez. Final de semana aí com bastante atividades também, bastante coisa acontecendo na igreja. Espero poder vê-los todos aí nesse final de semana também. Olha só, nós estamos no capítulo 20 de Provérbios, hoje nós vamos ver o versículo 3, que vai dar uma invertida na nossa cabeça a respeito de um assunto muito importante que tem a ver com sabedoria relacional. Muitos provérbios que a gente viu aqui tem a ver com sabedoria nos relacionamentos. Quero olhar contigo o que diz o nosso texto de hoje, depois a gente vai descascando ele e somando com alguns outros textos. Olha só, Provérbios capítulo 20, versículo 3 diz assim: É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Mais uma vez um contraste aqui, dar fim a contendas e envolver-se em contendas. É o contraste. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nela. Gente, tem tanta coisa aqui para a gente entender, mas muita coisa mesmo. Parece uma coisa, né? É uma frasezinha simples que não tem muito para nos ensinar, mas tem muita coisa aqui. Então aperta o cinto aí, vamos juntos olhar isso aqui. Uma forma da gente entender essa tradução, só para a gente poder já começar a descascar, é honroso, seria uma forma da gente traduzir isso, tá? Do hebraico. É honroso dar fim a contendas, mas os insensatos se envolvem nela. Ou seja, o homem de honra, o homem que merece honra, merece ser honrado, é um homem que entende, estou falando de homem aqui, né? Porque geralmente quando se fala de contenda, né, às vezes tem a ver com homens, mas isso é aplicável a mulheres também, né? O homem e a mulher de honra, o homem e a mulher honrosa, ele entende que honroso é dar fim à contenda, é resolver o problema. Mas o insensato, ele parece que procura problema. Você já viu gente que parece que procura problema? Tem gente que psicologia explica isso, tá? Não vou entrar no detalhe agora, mas psicologia ensina isso. Explica o porquê disso. Tem gente, cara, que se já não tiver um problema, eles arrumam o problema. Sabe? É uma autossabotagem num nível assim fora do normal. Eu arrumo um problema, cara, não tem problema, cara, consegui uma paz. Mas eu vou gerar um problema aqui para ter problema, porque tem gente que não sabe viver se não tiver em crise. O texto diz: é uma honra dar fim à contenda, é honroso, é digno de honra alguém que dá fim à contenda, que resolve, que procura paz, procura resolver, né? E quem se envolve em contendas é um insensato. É o cara que não consegue deixar para lá, é o cara que não consegue baixar a bola, é o cara que não consegue entender que tem momentos que é melhor a gente ter paz do que a gente ter razão. É o cara que não consegue entender que pessoas têm pontos de vista e perspectivas diferentes e tem momentos que a gente não vai concordar, não adianta, não vai concordar. Não somos iguais, como é que a gente vai ter uma perspectiva exatamente igual? Mas o insensato, ele fica se envolvendo nelas. Ele não consegue ver uma situação e dizer: não é meu problema. Não compete a mim. Não está no meu escopo. Não é responsabilidade minha. Ele começa a se envolver. Ele não pode ver o negócio que ele tem que se envolver e está envolvido com um monte de problema, com um monte de gente. Por quê? Porque não tem a sensatez de entender que honroso, na verdade, é você deixar para lá, você resolver o problema, né? Até uma coisa interessante a gente pensar, né? Tem algumas pessoas que às vezes falam assim: não, é uma questão de honra, eu preciso brigar porque mexeu com a minha honra. Ei, honroso é resolver. E às vezes a gente acha que é uma questão de honra. Por uma questão de honra eu preciso brigar, eu preciso resolver, eu preciso passar limpo, eu preciso tirar satisfação. Ei, aqui a Bíblia dá uma invertida pra gente. Honroso é você deixar de lado. Honroso é você não se envolver em brigas e contendas desnecessárias, tá? Então, cuidado para não brigar pela sua honra
E em brigar pela sua honra, você está agindo como um insensato, porque talvez você está tentando mudar alguém que não vai mudar. Está querendo fazer com que alguém concorde contigo que não vai concordar de forma alguma. Que nós possamos ser promotores de paz, de resolução, de a gente ter a maturidade emocional, espiritual e o entendimento de quem nós somos em Cristo para que a gente possa ser promotores de paz. A Bíblia diz que um dos nomes de Jesus é o príncipe da paz, né? Se a gente quer se tornar mais parecido com Jesus, nós devemos ser pacíficos, ok? Estava lendo isso em Tiago hoje, capítulo 4. Fala sobre isso, né? Cuidado com a sua língua, né? A língua é um terror, cara, uma fagulha que bota fogo né, numa floresta. Cuidado com esse pequeno órgão que gera grandes problemas. Nós devemos ser pessoas pacíficas, tá lá, né? Amorosas, pacíficas, pacientes, está lá em Tiago, capítulo 4, entre muitos outros versículos ao longo da Bíblia. Então, é honroso você aprender a deixar de lado, é honroso você permitir que situações não, sabe, não tomem uma proporção desnecessária, porque a gente não consegue aterrar, né, o raio que veio. Às vezes a gente vira para-raio de alguém dá uma chamuscada na gente, cara, mas se você for uma pessoa aterrada, o raio bate em você, passa por você e não te afeta. Nós precisamos ser pessoas aterradas, tá? É necessário um homem de honra para poder parar uma briga, para poder cessar uma briga, para poder aterrar uma briga, né? Nós vamos ser gente que tem, sabe, que tem aterramento, cara. A carga elétrica passa por nós, mas ela é aterrada, ela não frita a gente. Tem gente que se frita com qualquer coisa, né? Então, é mais importante a gente estar preocupado em viver em paz do que a gente estar preocupado em estar certo, né? Viver em paz é mais importante do que estar certo. Convencer todo mundo que você está certo, que você falou do jeito certo e provar para todo mundo passar tudo em pratos limpos. Gente, tem situações que não vale a pena. Já o insensato, ele não consegue se segurar. Ele não consegue se segurar, cara. Qualquer situação que fugiu do controle, qualquer situação que está fora, ele já explode, ele já não consegue, ele fala primeiro, pensa depois. Esse não é o chamado, não é o convite para nós, como seguidores de Deus, como homens e mulheres de Deus que estão buscando viver com sabedoria. Sabedoria de Deus nos instrui. Saiba quem você é em Cristo Jesus. Seja um agente de paz. Prefira ter paz do que estar certo, né? E você não precisa provar para todo mundo que você estava certo, provar para todo mundo, passar tudo em pratos limpos. Você pode aterrar a carga que chega em você e você não é frito nessa história. A pessoa descarregou, ok, descarregou, tá bom, né? Falou um negócio que não deveria ter falado, fez uma coisa que não deveria ter feito, ok. Mas se você é uma pessoa aterrada, isso passa por você e não fica em você, não frita você. Se você não tem aterramento, a descarga frita você, ok? Então, evitar a contenda é uma coisa honrável, né? Algumas pessoas são muito rápidas para gerar contenda, para né, para gerar problema, né, cara? O estopim é curto, né? Essas pessoas, a Bíblia diz, essas pessoas são pessoas insensatas. São pessoas, né, que não têm ainda sensatez, não têm ainda sabedoria. Argumentos, contenda pode ser evitada quando a gente deixa para lá alguns insultos à terra. A terra é isso. Eu quero ler para você alguns versículos que falam a respeito disso. Está em Provérbios, capítulo 12. Vamos ler alguns aqui que falam sobre isso. Provérbios 12, 16. Olha o que diz aqui, ó. Provérbios 12, 16. Nós não chegamos a ler ele. Olha o que diz aqui, ó. O insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Ó, o homem prudente faz o quê? Ignora o insulto. O homem insensato revela imediatamente seu aborrecimento. Falou, o cara já vai tirar satisfação porque eu não levo desaforo para casa, não sei o que e tal. Sabe o que a Bíblia chama isso? Insensatez. Mas o homem sábio, o homem sensato, cadê? Agora perdi minha referência aqui, deixa eu só voltar aqui. É o 12, 16, né?
12:16, já estava indo para o outro já. O homem prudente ignora o insulto. O homem prudente ignora o insulto. Ou seja, não é ignorar no sentido de que não aconteceu, é ter aterramento. Passou por mim, veio para mim, mas passou por mim, mas não me fritou. Tá tudo bem, tá tudo bem. Né? Eu tenho aterramento, isso não me frita todo momento que vem uma descargazinha, né? De alguém. Provérbios 17, versículo 14, tá? Provérbios 17, versículo 14. Esse a gente leu há um tempo atrás, mas eu quero olhar ele aqui contigo. Provérbios 17, 14, só para a gente ter um contexto um pouco mais sobre isso. Começar uma discussão é como abrir a brecha num dique. A gente falou, né, dique aqui para nós seria uma represa, né? Por isso, resolva a questão antes que surja a contenda. Então, começar uma discussão, cara, você abre uma brecha numa represa, só vai piorar, só vai aumentar, só vai, né? Começou com uma brechinha, só um fiozinho de água, cara, daqui a pouco tá passando mais água, mais água, mais água. Vai gerar um problema, vai gerar um grande problema. Então, resolva a questão antes que surja a contenda. Ou seja, vai lá e resolve, sabe? Não fica procurando brechinha para ficar achando, sabe, cara? Você abrir uma brechinha, você vai gerar um problema maior. Tem um outro texto aqui que é mais na lata ainda, tá? Bem mais na lata. E nós vamos olhar ele aqui também junto, pulando um pouco para frente, Provérbios 22, versículo 10. Eu não tinha pretensão de ler isso contigo mais para frente, então nós vamos ler isso aqui. Isso aqui é bem coice, tá? Chulapada mesmo. Olha aqui, ó, Provérbios 22, 10. Olha o que diz. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quando se manda embora o zombador, cara sem noção, fala, depois pensa, falta de sabedoria, falta de temor de Deus, falta de um monte de coisa, a briga acaba e cessam as contendas e os insultos. Ou seja, o problema não está nem necessariamente no que aconteceu ou deixou de acontecer. O problema está na nossa reação. Se eu sou zombador e eu sou mandado embora, acaba a contenda, acaba a briga, acaba isso. Por quê? Porque a minha reação não é saudável, não é madura. Então tem muito mais a ver, né? E vocês já me ouviram falar isso aqui, e é verdadeiro. A vida é 90%, 10% o que acontece com a gente, 90% como a gente reage. Tá? A vida é 10% o que acontece com a gente. Estou dizendo que não acontece coisa ruim, coisas que sejam, né? Nada disso. Mas é 90% como eu reajo. Por quê? Porque se eu reagir da forma errada, eu abro uma brecha num dique. E aí, meu amigo, é garantido o problema. Então, que eu e você possamos aprender, né, junto com esse texto hoje, e entender o seguinte, que é honroso eliminar uma contenda. É honroso resolver o problema. É honroso, se for necessário, pedir desculpa. Vai lá e pede desculpa. Talvez você nem acha que você, né, que você também merece um pedido de desculpa, mas vai lá e faz a tua parte, resolve o teu problema, né? E se vier alguma coisa, alguma contenda, alguma acusação, alguma coisa, aterra isso. Como que eu aterro isso, pastor? Como que eu aterro isso? Aterra isso em oração, joga nos ombros de Jesus. Aterra isso conversando, abrindo o coração com alguém que você possa confiar, que seja confiável. Nós falamos sobre isso, né, nos PGs essa semana, né? Aterra isso. Mas entenda que é mais honrável resolver do que ficar apertando botões porque minha honra foi ferida, eu preciso apertar. Não, você demonstra que é uma pessoa honrável, uma pessoa digna de honra, quando você diz, recebi uma descarga, mas eu aterrei. Fui para o joelho, fui para o jejum, fui para a oração, fui para a Bíblia, conversei com o meu líder de PG, ele me aconselhou, ela me aconselhou. Tá tudo bem. Tá tudo bem, que assim seja sobre a sua vida e sobre a minha vida também. Amém, queridos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor nossas vidas hoje. Reconhecemos, Deus, que é fácil falar, difícil fazer. Nós oramos para que o Senhor nos dê graça para podermos cumprir, realizar aquilo que está proposto nesse texto. Deus, muda a nossa mente também, muda as chaves na nossa mente para que a gente possa compreender essa sabedoria e absorvê-la para a nossa vida. Eu oro que cada um dos meus irmãos que está assistindo hoje sejam homens e mulheres aterrados com a planta dos seus pés firmemente colocada sobre o solo de Jesus, que conseguem receber carga sem sofrerem os danos.
Pai, faz-nos pessoas maduras, faz-nos pessoas sensatas e sábias nesse sentido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Grande abraço para vocês aí. Deus abençoe. Nos vemos amanhã. Ou amanhã não, segunda-feira. Tchau, tchau.